Amigos colecionadores, começando hoje um vídeo que não é pelo Figuraças, vídeo pela Iron Studios. E hoje eu tô com convidados aqui diferentes que têm o mesmo gosto e têm algo em comum. Do meu lado, meu extremo direito, o Léo. Tudo bem, Léo? Oftalmologista. Tá enxergando bem daí, Léo? Tô vendo tudo muito bem. Vê os preços de perto aí, Léo, porque a coisa tá complicada. Do meu lado esquerdo, o Eric. Prazer, Eric. Prazer. E tem que ter uma moça, a Luana. Tudo bom? Tudo bem, Luana? Tudo jóia? O que temos em comum? Todos aqui colecionam e esses dois caras e essa moça começaram com Iron Studios. Então, esses caras viciaram no colecionismo por causa da Iron Studios. E eu vou começar primeiro com o Léo. Léo, o que te impeliu, o que te empurrou ao colecionismo a começar a colecionar? Eu ganhei uma peça de um amigo aqui da Iron, ganhei um Homem de Ferro. Fiquei encantado com a qualidade do produto. E uma coisa que eu acho muito legal do colecionismo, que foi o que me pegou desses heróis, é eles remeterem a gente para uma parte da infância da gente e da nossa vida, que eu acho que é super importante preservar. Todos nós vamos amadurecendo ao longo do tempo e quase todo mundo que é adulto tem já perrengues para compartilhar, mas ter esse lugar em que a gente retorna para um lugar que acho que está ainda preservado, imaculado ali da nossa infância, é o que me dá um grande prazer. Então, quando eu estou perto dos bonecos, passeio nesse lugar que preserva a parte criança, a parte de alegria, a parte de esperança não corrompida aí pela vida adulta. Então esse é o que me dá grande prazer, é resgatar um pouco essa alegria mais pura, mais limpa que a gente tem na infância e que eu acho que a gente não pode perder. Então o colecionismo me permite isso, eu habitar um pedaço meu que me traz esperança, alegria e junto com amigos que a gente revive coisas dessa época aí, né? Eric, você, o que te impeliu, o que te empurrou? Você que coleciona só há 6 meses, você me falou agora há pouco, isso é, sem caminho sem volta, né? Quem começou foi minha esposa, se arrepende até hoje, mas foi ela que começou. Na verdade, eu sou fissurado no Senna, saiu essa edição especial. Aí ela falou, me deu de presente de aniversário. Aí chegou bonitinho, falei, nossa, legal, exatamente o que o Léo falou. Aí eu falei assim, já que eu vou colocar o Senna, que tem... O Léo falou uma coisa que o colecionismo, o colecionador, aquelas figuras representam um pouco da gente. São a história de cada um, porque cada um tem uma história diferente e para cada um tem um significado. Apesar do personagem ser comum, para cada um tem uma história quando você leu, quando você assistiu o filme a primeira vez, com quem você estava, em que momento da tua vida você estava. Isso é bacana, né? Não, eu nunca tinha entrado nisso, e aí você começa a entrar, você começa a conhecer as pessoas e você vê que tem disputas, Marvel, DC. Então representa isso. Bom, aí foi o Senna, vou comprar um Batman, já que tem o Batman, o Superman e tal. Bom, tem bastante lá em casa. E assim, primeiro que é saudável, né? Não é uma brincadeira, é uma exposição saudável. E por mais que, às vezes eu lembro quando eu mudei, eu falei assim, poxa, vou colocar esse monte de brinquedo, boneco, as pessoas não vão entender. Quem não coleciona, chega lá, os amigos, né, Léo? Nossa, demais, como é que é e tal. E aí vai, é o bichinho que entra e não sai mais. E comecei na Iron e vou continuar na Iron o resto da vida. E a mulher não pode reclamar, eu falei, começou, né? Entendeu? Você viu? Vai continuar na Iron. Saiu uma lágrima dos olhos do Renan que tá assistindo isso agora. Você viu que ele falou que bonito? Ele podia estar bebendo, podia estar saindo, mas tá ali colecionando os bonequinhos. Um amigo meu colecionador fala, quem coleciona não entra em droga, porque não sobra dinheiro. Tem razão. Grande Bruno. A nossa moçoila, a nossa beldade do vídeo. Luana, como é que você começou com essa história de colecionar bonecos, figuras, estátuas? Action Figures. Action Figures. Chiquérrimo. Na verdade, eu comecei no primeiro filme dos Avengers, né? Então, eu gostei do filme. E eu falei, bom, eu preciso de alguma coisa que me linke a esse filme, além do filme em si, né? O DVD, enfim. E aí eu vi na loja da Iron. Aí você compra um, você compra outro. E aí foi. Então, assim... Sempre começa assim, vou comprar só um, não é? Enfim, aí eu consegui fechar o primeiro filme, né? Os colecionáveis da Iron. O set inteiro. Pegou o set inteiro. Peguei o set inteiro. Aí depois saiu o segundo filme. Aí começou a sair as séries, né? A série da DC, a série da Marvel.
Eu falei, bom, essa série aqui eu fechei, beleza. Aí a Iron vai no ano seguinte lança outra. Então, assim, eu acho que é uma forma, além, lógico, do que os rapazes falaram, né? De você colecionar, de você curtir alguma coisa, mas também não deixa de ser uma forma de investimento, né? Então, aquilo lá é uma coisa que vai durar anos, né? E é a sua história, né? É a sua vida ali. Eu vi que só tem gente rica aqui, né? Pegou o set inteiro, começou, só tem gente abonada aqui. Ô, Léo, a peça mais bonita que a Iron já fez até hoje, pode ser que você tenha ou não, mas a peça mais bonita. Eu não sei se eu consigo falar uma, assim. Eu tenho algumas peças que eu gosto muito que tá relacionado a quais são os meus heróis preferidos. Então, eu gosto muito do Batman e do Hulk. Então, todo Batman e todo Hulk que eu tenho na minha coleção eu gosto muito. E tem uma peça que é muito especial, que eu ganhei de um amigo, um lobo autografado pelo Ivan Reis. Então aí tem o valor emocional do conjunto todo da coisa. Eu tava viajando lá fora de São Paulo, vi no Instagram da Iron que o Ivan Reis ia ficar aqui assinando as peças e liguei pra ele e falei, pô, leva seu filho lá, porque é uma super oportunidade pro teu filho conhecer a loja e o cara vai estar lá, você já pega uma assinatura. Uma coisa que eu acho muito legal é o tamanho das peças da Iron. Eu ganhei, antes de começar a coleção, eu ganhei de uma outra marca uma peça 1:6. E não ia ter nenhuma condição de ter várias dessas peças. O mesmo amigo não? Não foi? Foi outro amigo. Não, outro amigo, Então, uma coisa que foi muito legal é isso, assim, o tamanho da 1:10, eu acho que permite a gente, o conjunto todo, não só o tamanho físico, mas as peças 1:10 tendem a ser mais baratas do que as peças maiores. E a vida é muito grande para peças tão grandes também, né? E eu acho que depois que a gente se contagia com esse bichinho do colecionismo, você vê que vai ser difícil você uma hora parar. Pode ser que você não tenha mais o vício e o hábito, mas enquanto você... Isso dá, você fala, não, vou conseguir aqui ter espaço e condição para ter mais peças. Então, gosto muito das peças maiores, mas o que realmente me pega são as peças 1:10. Essas eu acho que são fantásticas. Batman e Hulk. Eric, você tem uma peça específica ou duas aí que... Batman 1:3? Essa eu comprei com gosto, é meu xodozinho. Pegou a exclusiva ou a regular? Peguei a exclusiva. Tomei o café com o Márcio, né? Aí levei a exclusiva. Essa pra mim, a peça é maravilhosa. Ela é perfeita, ela chega... E eu sou fãzaço do Batman, pra mim é o melhor. Essa é a minha preferida, meu xodó. Essa é a peça. Vamos dar trabalho pro editor, Luana, tua peça da Iron preferida? Olha, eu tava comentando com vocês, eu gosto muito do Thor, né? Thor é gato, né? Não é só por isso. Eu tô brincando. Não é por isso, não. Eu gosto, eu acho bacana a história, enfim. É Deus, né? Aquela coisa, aquela briga com o Loki, enfim, é bem legal. Mas assim, as peças da Iron que eu tenho, que eu mais gosto, eu nem olho para as 1:6, porque senão eu vou querer comprar. Então eu mantenho o foco em 1:10. É o Demolidor, né, o Daredevil, todo vermelhinho. O clássico. É bem bonito. E o Wolverine. São já peças um pouco mais antigas da Iron, que tá ali, é o que... Xodózinho. É o que me brilha ali. O Eric comentou uma coisa muito legal enquanto a gente estava conversando, que eu acho que são as virtudes as virtudes e os defeitos que os heróis todos têm, né? Então a gente, no final das contas, todos nós também, a gente vai percebendo ao longo da vida com maturidade, com o tempo, que a gente é pacote, que eu vou ter coisas boas, que eu vou ter coisas que são ruins. E eu acho que isso que os heróis inspiram um pouco a gente. Às vezes os vilões também, né? A gente descobre que é um pouco vilão na vida. Absolutamente, Você pega um Joker, que ele não é maior que o Batman. O Coringa é tão grande quanto. E é o oposto, né? São os opostos. É a Nemesis. É muito bom. É a infância. E se você reparar, por menor que seja, um pouco do nosso caráter, a gente pega deles. Sim. Esses dias eu tava assistindo um filme, passou o primeiro filme de Superman, do Christopher Reeve. Ele não minto, né? Eu só falo a verdade, não fume. Pra uma criança, não. Não, uma criança não, né? Não tanto. Mas pra gente, aquilo fica um pouquinho na gente. Tem razão. Fica um pouquinho na gente. Assim, e o sonho, por exemplo, a Iron já lançou diversas peças, muitas 1:10, tem 1:6, tem 1:4. Aquela peça que vocês ainda não têm e gostariam de ter e faltou o cascalho, ou ainda tá nos planos, mas ainda tá
ludibriando a patroa para chegar escondida a peça. Léo, tua peça que você tá buscando. De uma que não existe ainda de Não, coleção? não, não. Que existe já, mas que você ainda não comprou por algum motivo. Não tomou café da Márcia. Essa eu acho. Aqui, ó. Batman pra 3. Batman pra 3. Batman pra 3 sensacional. Tem espaço lá pra colocar isso aí? Não. Mas é daquilo que a gente tava falando do tamanho das peças, né? Eu acho que de tamanho de peça, essa é uma que desde que saiu... porque dentro do colecionismo, por mais que a gente habite esse pedaço criança do nosso coração e da nossa mente, ainda bem que tem a parte adulto no nosso coração e na nossa mente que traz bom senso. Então, tem umas peças que de tamanho não seria... Eu tô tentando também, porque tem tanta opção e tanta coisa tão legal e tão diferente. Tô tentando um pouquinho focar mais nas 1 para 10, mas de peça de falar, essa é maravilhosa e eu não tenho, esse 1 para 3 aqui eu não tenho. E acho maravilhoso. O Eric, eu já entendi que ele é decenalta e Batman ele já queimou a largada, já não pode falar o Batman. A peça que... Bom, você já comprou tudo da Iron? Tem alguma coisa que falta comprar? Só as impossíveis da Comic Con e tal, mas a 1 para 10 eu tenho praticamente todas. O melhor cliente Aero Studios está aqui, ó, o Eric. Não, mas o Léo não fica atrás não, viu? Vamos dividir aí o pacote. Luana, não, vamos... Luana. A Luana é ignorante. Vamos embora, Léo. A Luana, ou ela é discreta demais, ou... Luana, você também tá assim. Qual que é a peça que você gostaria de comprar e ainda não tem, que já foi lançada? Um diorama. Um dos dioramas da Iron, dos Avengers. É Essa bela é... escolha. Dos 1 para 4? Eles são 1 para 4, aqueles dioramas? São maravilhosos. São maravilhosos. Lindo, né? Falta espaço e... Dinheiro, né? É porque aquela coisa sai ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu foquei em 1 para 10. Então, mas se eu tivesse um sonho um dia de falar, olha, vou comprar alguma coisa que eu não tenho, é um dos dioramas. Legal. Vamos fechar o nosso vídeo aqui com um pedido. Aqui, assim, a peça, o que não saiu ainda pela Iron, não foi anunciado e vocês gostariam que saísse. Começar pelo nosso oftalmologista aqui. Eu acho as coisas do Avatar. Eu acho o Avatar sensacional. Não tem empresas que fizeram. O único boneco que saiu do Avatar é o próprio... É o Jake Sully, eu acho que ele chama, né? Que é o principal. Mas também só saiu 1 para 6, é uma peça grande. Não saíram outras peças. Avatar e eu 1 pra acho 10, que então, o Avatar 1 para 10 ele dá uma brecha sem fim para todo lado. É tipo o Star Wars, né? O Star Wars não tem fim. O Avatar eu tenho a mesma sensação. Os animais do Avatar, a possibilidade de montar coisas hoje com os recursos que tem de LED, disso, você conseguir botar numa prateleira e fazer um LEDzinho. Tem que trocar, né? E Avatar já é um bicho grande, né? Avatar eu acho sensacional, Avatar. Eu queria Avatar. Eric, teu pedido. Anos 80. Anos 80, qualquer... Thundercats, He-Man, Hanna-Barbera, todos aqueles heróis. Pra nós saudosistas, pô, seria fantástico. Os velhacos ficariam contentes. Ficariam contentes. Luana, nossa Marvete do vídeo, o que falta pela Iron Studios? Olha, pensei em 2 coisas aqui. De Volta para o Futuro, que eu acho que seria bem bacana. E talvez alguma linha focada em algum game. Game legal. Então, Vai ter God of War, já anunciaram. Eles têm a licença de God of War. Então, continuar não só no... Tem que fazer outra Tem que comprar o faculdade. apartamento do lado, quebrar a parede. Gostei do teu pedido, hein? Assim, faça Thundercats. Marcelo Bassoli, põe Thundercats aí. Thundercats é legal, cara. Eu vou... Não, e você precisa dar um depoimento seu, porque você é uma referência hoje já de colecionismo, de falar do assunto. Eu sei que tem muita gente que já te conhece, mas aproveita que a gente é leigo hoje, ensina uma coisa pra gente legal das coisas que você aprendeu com colecionismo. Eu vou ensinar, pulem fora dessa logo. Do meu lado, eu vou agradecer primeiro o Léo, muito obrigado pela presença, pela história. Obrigado a vocês. Eric, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Luana, muito obrigado. Acompanhe a Aero Studios, cheio de novidades, muitos lançamentos, muitas peças, muitos personagens. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.